Olá para você que vai fazer o concurso da Câmara Municipal de Macapá. Voltamos com mais um vídeo, dessa vez sobre noções de direito constitucional. E aqui vamos ensinar vocês, vamos mostrar para vocês como a banca IDIB cobra esse assunto, cobra as noções de direito constitucional, beleza? Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar de 3 assuntos principais, nos mesmos moldes do vídeo anterior, que a gente explanou sobre as noções de direito administrativo. E aí eu tenho até um aviso para dar para você. Se você ainda não viu o vídeo Noções de Direito Administrativo da Banca IDIB, que ainda está disponível aqui no canal, corra, não deixe de ver, que esse vídeo vai sair do ar provavelmente no domingo. Eu estou gravando isso, provavelmente esse vídeo vai estar subindo agora na sexta-feira. E no domingo a gente vai estar tirando do ar o Noções de Direito Administrativo, porque esses vídeos eles são exclusivos das mentorias, das nossas mentorias. E aí a gente está abrindo esse espaço, abrindo para que todo mundo possa ver também de forma gratuita, mas por tempo limitado. Então a gente remove esses vídeos e vão ficar lá nas áreas do nosso aluno do concurseiro metódico, ok? Então corre lá e não deixa de ver o Noções de Direito Administrativo. Mas voltando aqui, nós vamos explorar os assuntos top 5 da banca, o que ela mais gosta de cobrar. Teremos 5 questões de noções de direito constitucional para todos os cargos, o edital para todos os cargos é o mesmo. Vamos ver as tendências da banca agora para 2024 e as estratégias de estudo. Nos mesmos moldes do vídeo anterior, a gente vai estar falando, à medida que a gente vai conversar sobre os assuntos, a gente vai estar trazendo também estratégias de estudo que vocês precisam, como vocês precisam estudar, o que vocês precisam estudar sobre aquele assunto, beleza? Então, não esquece de curtir esse vídeo, de curtir o nosso canal, se inscreve. Nós vamos estar trazendo vídeos gratuitos para a preparação para esse concurso, para a Câmara Municipal de Macapá. Então, você que vai fazer esse concurso, fica ligado aqui no canal que a gente vai trazer muito conteúdo gratuito e conteúdo de extrema qualidade, que está sendo produzido com muito carinho para vocês que vão fazer esse concurso, beleza? Então não esquece de se inscrever aqui, compartilha com quem você conhece que vai fazer esse concurso também, vai ajudar muito, tenho certeza que vai ajudar muito vocês que estão nessa batalha aí, nessa preparação em busca do cargo da Câmara Municipal de Macapá, ok? Então vamos lá seguir. Pessoal, começando aqui nos nossos assuntos, no top 5, vamos falar primeiro de municípios, organização e competências, vai estar lá no artigo 29 ao 31 da Constituição Federal. Esse assunto, ele junta, tanto vai ser uma tendência da banca de vocês, como é já um top 1, digamos assim, dos assuntos mais cobrados da banca. Talvez por ela elaborar muitos concursos municipais, ela gosta bastante desse assunto, tá? E aí não vai ter escapatória. Vocês vão precisar decorar tudo que está do 29 ao 31 da Constituição Federal. Agora, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Vejam todos os artigos, todos os parágrafos, todos os incisos. Vocês precisam memorizar e entender tudo aquilo. Infelizmente, tem umas partes chatas desse assunto que são muito decoreba, de muitos porcentagens, limites, até tantos habitantes, vai ter tantos vereadores, vocês vão precisar decorar isso aí. Não tem escapatória, ela gosta de perguntar esses detalhezinhos que são decoreba mesmo, tá? Então é decorar tudo. Quantidade de vereadores por habitante, limite dos subsídios dos vereadores, teto das despesas do Legislativo Municipal, crimes de responsabilidade, controle externo lá no município. Então vocês vão precisar memorizar realmente todos os artigos. Então esse é o top 1 dos assuntos de direito constitucional, de noções de direito constitucional da Banca IDIB. Pessoal, o segundo assunto é dos direitos e deveres individuais e coletivos. É o famoso artigo 5º da Constituição. Aqui a gente vai ter uma parte teórica rápida, quando eu estou falando só sobre direitos e deveres individuais e coletivos, especificamente do artigo 5º, eu vou ter uma teoria rápida e vou ter a literalidade do artigo e dos seus incisos. A teoria basicamente quando a banca explorou,
foi de igualdade formal e igualdade material, que está previsto lá no caput do artigo 5º. E você tem que ter em mente que o artigo 5º, ele traz a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Cuidado para que a banca não brinque de essa é a igualdade material. Não, igualdade formal. Igualdade material é outra coisa. No caput do artigo 5º, temos a igualdade formal expressa ali. Todos são iguais perante a lei. E aí vamos ter os incisos do artigo 5º. São 79 incisos. Tá? Eu mapeei 33. A banca cobrou cerca de 33 incisos cobrados. Então, assim, ela pulveriza, né, bastante. E ela tem aqui as suas queridinhas, né, os seus incisos mais cobrados, repetidos muitas vezes, 5, 6 vezes. Alguns são realmente os queridinhos da banca. Então, nós temos o inciso 11, né, inviolabilidade de domicílio. O inciso 13, a liberdade do exercício de profissão. E o inciso 16, o direito de reunião. Esses são os que mais se repetem. Isso aqui são só as temáticas dos incisos, né? Vocês têm que ir lá, abrir a Constituição e ler esses incisos e realmente decorar, entender cada particularidade ali, que a banca ela costuma brincar suprimindo um requisito, por exemplo, do inciso, ou trocando ali alguma palavra para tentar tornar aquele inciso e aquela assertiva errada, por exemplo, para te confundir e você achar que aquela alternativa está certa enquanto ela está errada. Né? Ele só troca uma palavra ou outra ali. Temos outros incisos também muito cobrados, como a inviolabilidade das comunicações, o inciso 12, a vedação de algumas penas. Cuidado que ela pode brincar também. Nós temos vedação, né, expressamente na Constituição, no inciso 47, né? Temos vedações, por exemplo, vedações de penas cruéis, penas de banimento, pena de morte. Ali nós temos algumas penas que elas são absolutas, são consideradas como vedações absolutas. Nós não podemos ter, sob hipótese alguma, uma pena cruel. Né? Mas cuidado que, por exemplo, a pena de morte ela não é absoluta. Né? A vedação à pena de morte. Você vai ver lá no inciso, numa das alíneas, que ele diz assim, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Né? Então, tendo guerra declarada, né, o Brasil estando em guerra com alguém, a pena de morte ela não é vedada pela Constituição. Tá? E aí temos criação de associações, e aí a gente vai ter outros, como a suspensão e a dissolução de associações, liberdade de locomoção, inciso 15, o inciso 31, sucessão de bens no estrangeiro, né? Particularidades ali, quando estamos falando sobre a sucessão de bens localizados no exterior. E cuidado com algumas coisas. Ela não repetiu muito esses incisos que eu vou trazer aqui para vocês, mas são incisos, digamos assim, delicados. Né? Porque a banca consegue agrupá-los em determinadas temáticas e tentar confundir você. Por exemplo, a gratuidade, né, de alguns serviços, digamos assim, para todo mundo, de forma genérica, são gratuidades universais, e temos algumas gratuidades na Constituição que elas são para os pobres na forma da lei. Então, por exemplo, direito de petição, direito de certidões, habeas corpus, habeas data, eles são gratuitos para todos. Independente se você for rico, milionário ou pobre. Vai ser gratuito. Agora, temos algumas coisas, como registro de nascimento e óbito, que são para os pobres na forma da lei. Então, ela já brincou com essa distinção, tá, em suas questões. E aí você tem que ficar atento quanto a isso. Não pode vacilar. Pessoal, temos também, né, aqui os incisos referentes aos crimes inafiançáveis e imprescritíveis versus os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Primeira coisa que a gente precisa perceber é que esses crimes previstos no artigo 5º, lá na Constituição, todos eles serão inafiançáveis, para você não cair numa pegadinha que algum não seja. Todos são inafiançáveis. Alguns serão imprescritíveis, inafiançáveis e imprescritíveis, e outros serão insuscetíveis de graça ou anistia. Então a banca vai tentar jogar e brincar aí com você, tentando colocar uma pegadinha, né, uma casca de banana para você cair nela. E aqui
a gente tem que os inafiançáveis e imprescritíveis são racismo e grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? E de acordo com o STF, a injúria racial também. Normalmente sua banca é mais literal, então talvez ela só traga realmente a disposição dos incisos. Mas se ela trouxer a injúria racial, né, e não falar, né, expressamente de acordo com a Constituição, e você verificar que não tem outra alternativa correta também entre as alternativas, né, da questão, com certeza ela vai estar, essa alternativa estará correta se trouxer a injúria racial também, beleza? E os inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, a gente vai ter a tortura, tráfico de entorpecentes, terrorismo e crimes hediondos, né? O 3T hediondos, quem gosta dos mnemônicos aí, né? Então, esses são o que a banca pode cobrar, o que ela pode tentar confundir você. E fica atento que nós tivemos um inciso, né, o mais recente, agora em 2022, que foi o inciso que trata sobre a proteção de dados pessoais, né, que é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então esse foi o último inciso adicionado aí no artigo 5º via emenda constitucional. Beleza? Pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção aqui nesse terceiro assunto do top 5 de vocês. Eu deixei ele separado, né, do segundo. Se a gente fosse juntá-los, o terceiro e o segundo assuntos, eles iam para o primeiro lugar. Sendo que seria uma quantidade muito grande, muito vasta, né, seria um assunto muito amplo, digamos assim, para passar para vocês, né? É a melhor forma, é a melhor estratégia de estudar. Então eu preferi separá-los e coloquei entre segundo e terceiro lugar. Por quê? E aí presta muita atenção agora. O terceiro assunto, direitos e garantias fundamentais, ele é o título 2 da Constituição Federal. Nele, nesse grande guarda-chuva, né, nesse grande gênero, nós temos as espécies, que são os capítulos, capítulo 1 ao 5, onde temos os direitos e deveres individuais e coletivos. Esses são o segundo assunto que a gente acabou de ver, que eu acabei de falar para vocês, que é o artigo 5º, ali basicamente os seus incisos. Então esse é a primeira espécie, digamos assim. Aí nós temos os direitos sociais, direitos da nacionalidade, dos direitos políticos e dos partidos políticos. Todos esses compõem o grande gênero que são direitos e garantias fundamentais. Por que é que eu separei dessa forma? Nós vamos ter algumas misturas, né, algumas questões que a banca traz, que ela traz uma parte teórica que envolve todo mundo, né? E uma característica da banca também é que muitas vezes em uma questão só, ela pega a letra A é um direito e dever individual e coletivo, a letra B vai ser um direito social, a letra C um direito de nacionalidade, a letra D e a letra E partido político ou direito político. Então ela mistura todos os capítulos em uma questão só. E vai colocar para você marcar qual é a correta e vai estar trazendo incorreções em cada uma das alternativas. Então, esse é o assunto, né, digamos assim, o gênero que abarca todos esses subassuntos, né, esses outros assuntos. Então, desse gênero, né, desse tópico, a gente vai ter uma cobrança forte também em teoria. E aí lembrando que essa teoria é para o gênero, então vai abarcar tanto os direitos e deveres individuais e coletivos, lá do artigo 5º, quanto todos os outros, os sociais, os dos partidos políticos, nacionalidade, enfim. E aí na teoria, você precisa estar bem afiado no conceito de direitos e garantias fundamentais e algumas diferenças que tem ali, não deixa de estar atento no seu estudo quanto a isso. Ela cobrou, inclusive, por exemplo, a diferença, o que é direito, o que é considerado direito fundamental, o que é considerado garantia fundamental. Você tem que ter essa distinção muito clara na sua cabeça. Aplicação versus aplicabilidade das normas constitucionais. Aqui lembre, aplicação, e aí é uma pegadinha clássica em outras bancas também, e a IDIB não é diferente. Ela também faz essa pegadinha. Lembre que a aplicação ela vai estar lá no parágrafo 1º
do artigo 5º. A aplicação dos direitos fundamentais, ela é imediata, tá? É diferente de aplicabilidade das normas constitucionais, que inclusive é um assunto expresso lá do seu edital, mas é outra coisa, é outro assunto, que são das normas constitucionais como um todo. Então, percebe a diferença? Uma da aplicação, eu estou falando da aplicação dos direitos e garantias fundamentais, e o outro é a aplicabilidade das normas como um todo da Constituição, a aplicabilidade das normas constitucionais. E aí aquela do José Afonso da Silva, né, aplicar uma norma plena, contida ou limitada, tá? É um assunto bem batido, bem básico da teoria aí de direito constitucional. Quando a gente está falando da eficácia, por exemplo, dos direitos fundamentais, a gente vai falar da eficácia vertical, eficácia horizontal, eficácia diagonal, eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Se você não estiver familiarizado com esses termos, inclua nos seus estudos, não deixe de vê-los, né, de estudá-los, para você perceber bem a diferença quanto a isso. Quando a gente está falando lá do José Afonso da Silva, das normas como um todo, a gente fala dos normas contida, plena, limitada. Aqui, quando a gente fala de eficácia vertical, eficácia horizontal, já puxa para os direitos fundamentais, ok? Pessoal, e as características dos direitos fundamentais também, né? É muito cobrado quando a gente está falando de teoria. E cuidado com a relatividade. Direitos e garantias fundamentais não são absolutos, tá? Então, cuidado com a característica da relatividade. E literalidade, agora, a banca também cobra muito, né? Tem a sua parte teórica, mas acho que a maioria, de fato, é a parte literal. E aí ela vai brincar com os direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º e o capítulo 2º, por exemplo, dos direitos sociais. Então você tem que perceber que lá no caput do artigo 5º, fora os incisos, né, mas no caput do artigo 5º, ele traz que são invioláveis 5 direitos, digamos assim. E nos direitos sociais ele traz, salvo engano, 11. São 11 direitos sociais contra 5 direitos, digamos assim, individuais que são invioláveis. E aí ele vai brincar com esses direitos. E aí vai ter uma questão que vai perguntar para você, por exemplo, qual é o direito social, né? Vai estar 5 alternativas, vai falar são direitos sociais exceto. E aí, das 5 alternativas, uma não vai estar lá no rol do artigo 6º dos direitos sociais. Então aquela coisa bem decoreba mesmo. Vocês têm que formar alguma coisa na cabeça de vocês para tentar lembrar, ou que seja mnemônico, ou tabela, né? Para lembrar exatamente qual direito está onde, né? Qual direito está lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º, e qual direito está no caput do artigo 6º, beleza? E aí cuidado, né, com a literalidade do artigo 6º, dos direitos sociais, enfim, do artigo 6º ao artigo 11. O que eu destaco são os 3 últimos direitos que ingressaram na Constituição via emendas constitucionais, né? E a banca já perguntou nisso, né? Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês é análise, fruto de análise das questões da própria banca. Então, moradia, alimentação e transporte foram os últimos direitos sociais incluídos no artigo 6º, dando destaque aí para o transporte, que foi o último. E aí ela pergunta exatamente isso. Qual o mais recente, né? O último, não sei, não lembro exatamente as palavras que ela usa, mas qual o último direito social que ingressou na ordem constitucional, enfim. E aí está o transporte. Tenham em mente isso, beleza? Temos também o parágrafo único do artigo 6º, né, que é a garantia da renda básica familiar na forma da lei. Então, programas como Bolsa Família, enfim, eles ganharam status, esse tipo de programa de transferência de renda, ele ganhou em 2021 status de programa de garantia fundamental, né, na parte dos direitos sociais. Então, vê bem, né, não deixa de ler esse parágrafo único, olhar todas as disposições do parágrafo, que ela pode trocar uma palavra ou outra para tentar invalidar a alternativa, beleza? Artigo 7º, e aí a gente vai ter literalidade também, alguns incisos, o que ela mais gosta de cobrar. Ela é bem não tem tantas preferências aí no artigo 7º, mas o que ela mais repete é o inciso 25,
assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Então esses 5 anos é que ela normalmente tenta confundir, botar 6 anos ou trazer outras alternativas aí para tentar fazer que você caia em alguma pegadinha quanto a isso. Tá? E algumas doutrinas específicas de direito social que você também tem que estar em mente, tem que estar atualizado, né? Tem que estar aí bem fresco na sua mente lá no dia da prova. São questões como vedação do retrocesso, né? O famoso efeito cliquê, mínima existencial versus reserva do possível em direitos sociais. Você também tem que estar a par, né, do que isso se trata. E lembrar que os direitos sociais são direitos de segunda dimensão. Temos as dimensões dos direitos fundamentais, primeira, segunda, terceira, são os mais clássicos, e aí a gente tem doutrinas mais modernas que trazem quarta, quinta, sexta dimensão, enfim. E aí vai ampliando, cada doutrinador vai colocando a sua dimensão. Mas essas três, né, a primeira, segunda e terceira, são as mais clássicas, e aqui ela gosta mais de brincar quanto a isso. Galera, nacionalidade. Nós tivemos uma alteração recente, né, e bem importante aí em 2023, que trata sobre a perda da nacionalidade. Então é o parágrafo 4º aí do artigo 12, eu não deixaria de prestar muita atenção, tá bem atento nos novos requisitos, né, da perda da nacionalidade. Nacionalidade em si não vem sendo cobrado tão recentemente para a banca, então talvez seja até uma aposta aí, né, ela volte a cobrar e traga exatamente essa alteração legislativa, beleza? Temos nos direitos políticos, né, do artigo 14 ao 16, e aí vai bem pela literalidade, ela gosta muito do alistamento eleitoral, né, o parágrafo 1º do artigo 14, desincompatibilização, inexigibilidade reflexa, né, parágrafo 6º, parágrafo 7º aí, ela gosta muito de cobrar também. E temos algumas coisas em relação à doutrina e jurisprudência dos direitos políticos, né, do artigo 14 ao 16. Fiquem atentos às questões sobre infidelidade partidária e momento de comprovação dos requisitos. Tá? Aí é questão jurisprudencial, o STF entende que a comprovação ela deve ser antes do pleito, né, e a legislação, inclusive, ela traz, né, a disposição que são até 6 meses antes do pleito, salvo engano. Então fiquem atentos quanto a isso. E dos partidos políticos, é literalidade, mas uma incidência muito baixa. Agora prestem atenção para as alterações recentes, né? O artigo que tivemos em 2021, 2022 e 2024. São os últimos parágrafos lá do artigo 17. 5, 6 e 7, salvo engano. Então fiquem atentos nessas alterações, tá? Esses últimos aí a banca não vem cobrando tanto, os capítulos 4 e 5, o capítulo 5 especialmente, não vem cobrando tanto. Mas o capítulo 1º é o segundo assunto mais cobrado, né? Direitos e deveres individuais e coletivos. E aí depois vem direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos. Tá? Então, somando nesse grande gênero que são os direitos e garantias fundamentais, temos a parte doutrinária e essa parte mais literal. Então, prestem bem atenção nessas observações que eu trouxe aqui para vocês, ok? Galera, o quarto assunto, né, do nosso top 5 é da organização política administrativa, artigos 18 e 19 lá da Constituição. A banca gosta muito da questão da incorporação, divisão ou desmembramento de estados, e aí quais são os requisitos, o que é que precisa ser preenchido, por lei, qual tipo de lei complementar, se é lei federal, se é lei ordinária, se é lei estadual, enfim. E vai fazer essa confusão com a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios. Então, o que eu chamo mais atenção entre o artigo 18 e 19 é isso aí. Essa questão dos estados e municípios, né, incorporação de estado, divisão, desmembramento e a criação, incorporação, fusão ou desmembramento dos municípios. Esses requisitos, esses passo a passo, vocês precisam precisa que isso esteja muito fresco na sua cabeça, beleza? E aí é bem literal, não tem muito mistério, e é um ótimo custo-benefício. Pessoal, e o quinto assunto, né, do top 5 nosso é o da união dos artigos 20 ao 24. São artigos, literalidade pura aqui. Os artigos, cada artigo vai ter vários incisos
e aí eu recomendo que você crie a sua tabela, né, as suas tabelas, para você conseguir memorizar melhor, decorar melhor esse assunto, tá? Provavelmente vai cair uma questão para você quanto a isso. E para você não perder lá, é bom que você tenha isso memorizado. E aí eu vou dar umas dicas aqui. Pessoal, em relação ao artigo 20, né, são bens da União, atenção para as particularidades entre o que é que está sendo bem da União, bem dos estados ou município, tá? Temos o confronto do artigo 20 com o artigo 26, que o artigo 20 são os bens da União e o artigo 26 vai ter os bens dos estados, e aí terá uma particularidade lá, que dependendo, aí se considera que é o bem do município, que é bem municipal, enfim, mas você vai verificar lá no artigo 20, e aí faça esse confronto, né? E o parágrafo 1º do artigo 20, né, que dá fundamento constitucional aos royalties do petróleo. Então, um assuntozinho aí bem quente, inclusive, para o estado do Amapá, né? E aí vem onde a gente vai brincar entre os artigos 21 ao 24, tá? Você vai fazer o comparativo entre o artigo 21 e o 23, que são competências materiais exclusivas da União e competências comuns entre União, Estados, DF e municípios. Então são ações, são verbos, para você já tentar não cair em uma pegadinha tão barata, né, se ele for tentar confundir as competências materiais com competências legislativas, por exemplo. E aí minha recomendação é que você separe numa tabela, né, o que para você faz sentido que aquela competência seja da União. Tá? Era assim que eu fazia, né, na criação das minhas tabelas nesse assunto. O que fazia sentido para mim, que era da União, e vocês vão ver que vai ter até assuntos, inciso lá, que ele dá a dica expressa que aquilo é da União, né? Tipo, vai ter termos lá como nacional, interestadual, interregional, internacional. Então, aquilo ali só faz sentido que seja uma competência da União. Então ali você não vai cair. Então são muitos incisos. Vocês vão ver que vai diminuir drasticamente o número de incisos que você vai realmente precisar prestar atenção e decorar, ter uma atenção maior para tentar memorizá-los, certo? Então você separa numa tabela os incisos que fazem sentido que seja da União e os outros que serão comuns, né, estados, DF, municípios, vocês vão separar e vocês vão verificar ali o que é que faz sentido para você, né, tentar ou faz um mnemônico ou tenta realmente memorizar esses incisos à parte, beleza? E aí as competências para legislar entre o artigo 22 e o 24. E aí nós teremos as competências privativas da União e as concorrentes, né, entre a União e o Estado. E aí vale, mais uma vez, a dica da primeira tabela. Coloca o que faz sentido, né, para vocês, que seja privativa da União, e o que não faz sentido, tenta fazer ali algumas associações para que isso esteja fresco na sua cabeça, beleza? E aí, pessoal, chegamos nas tendências da banca. Eu destaco aqui, para essa prova, o poder legislativo, né, o assunto poder legislativo, poder constituinte, remédios constitucionais, é um assunto, inclusive, do artigo 5º, mas eu separei, tem um motivo para separar aqui, para ser a tendência da banca, funções essenciais à justiça e CNJ, beleza? Vamos lá. Poder legislativo, observações. Pessoal, poder legislativo vai do artigo 44 ao 75. O que é que eu indico como prioridade aqui para vocês? É do artigo 48 ao 58. Tentem dar prioridade a esses assuntos que são os que ela mais cobra em relação ao poder legislativo, quando não é um cargo essencialmente jurídico, tá? E nesse artigo 48, né, entre o artigo 48 ao 58, eu ainda afunilaria mais no artigo 48, né, que são competências do Congresso Nacional com sanção do presidente, e do artigo 49 ao 51, que não precisa de sanção do presidente, né? E a questão da CPI, tá? Artigo 58, parágrafo 3º, muitas questões são só sobre essa literalidade, só sobre esse parágrafo 3º, e aí ela vai tentar brincar ali com os termos que estão no parágrafo 3º, e a jurisprudência do STF, que basicamente é o que define o que pode e o que não pode fazer uma CPI, tá? Então, essas aí são as características básicas.
vai ter aí em qualquer material seu em relação à CPI essa jurisprudência do STF. E aí algumas observações do Poder Legislativo. Processo legislativo, que vai do 59 ao 69, mesmo que vocês estejam fazendo um concurso para a Câmara, né, de vereadores, então você poderia achar que, não, então o principal seria processo legislativo. Eu vou trazer para aqui para vocês dados, tá, da banca, né, não é uma opinião pessoal. Ela normalmente só cobra processo legislativo, né, a incidência dela é maior quando ela está fazendo concurso para cargos jurídicos, mesmo que de câmaras de vereadores. Quando é advogado, é analista jurídico, então ela vai e cobra mais ali as questões sobre processo legislativo. Quando não, mesmo que seja um concurso da área de Câmara de Vereadores, por exemplo, que não for uma área jurídica, normalmente ela não cobra muito processo legislativo. O que ela chegou a já cobrar foi em relação à emenda à Constituição e medida provisória. Então isso é que eu daria destaque no processo legislativo para que vocês, né, estudem com mais afinco, digamos assim. E a parte da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, que vai do artigo 70 ao 75, que está dentro do Poder Legislativo, esse assunto ganha muita força lá em noções de direito administrativo. Então eu tenho uma aposta minha que caia lá em noções de direito administrativo. Aqui na Constituição, em noções de direito constitucional, acredito que essa temática pode cair, mas mais voltada para o artigo lá dos municípios, que tem uma parte, né, uma particularidade sobre essa questão do controle externo dos municípios, que está previsto lá no artigo 31, salvo engano. Ok? Então são essas as observações que eu tinha de poder legislativo. Poder constituinte, a segunda assunto, né, tendência da banca aí. Né, temos a teoria, conceitos, né, o que é o poder constituinte, as limitações que tem o poder constituinte. Né, constituinte originário, derivado e decorrente. São esses que veio expresso no edital de vocês. Então, tenham em mente bem o que é o poder constituinte originário, derivado e decorrente e suas limitações. Né. Terceiro lugar, remédios constitucionais. E aí, ele é um destaque do artigo 5º, né, especificamente, a gente está falando dos remédios constitucionais. E aí veio recentemente, né, nessas cobranças de 2023 e 2024 da banca, ela cobrando, forma parte, por exemplo, ela trazia uma questão de direitos e garantias fundamentais ou de direitos individuais e coletivos e trazia outra questão de remédios constitucionais. Por isso que eu trouxe ali em destaque. E uma coisa que não me preocupou, digamos assim, mas acende um alerta, é que em 2024 agora, no concurso de guarda municipal de Marco, se eu não me engano, Prefeitura de Marco, ela trouxe uma disposição que não é constitucional. O edital é igual ao edital de vocês, tá? Não muda nada. E ela trouxe prazo de mandado de segurança, que está previsto na lei do mandado de segurança. Então, se vocês prestarem atenção no edital de vocês, ele não vincula, que é expressamente, por exemplo, ao artigo 5º, mas traz só assim a temática, remédios constitucionais. E a lei de mandado de segurança faz parte do tema remédios constitucionais, né? O assunto mandado de segurança. Então, eu trago esse alerta para vocês, porque às vezes a gente vai ficar só estudando letra de lei da Constituição e cai informação muitas vezes besta, fácil, boba, mas que está previsto na lei, né, na legislação infraconstitucional. E aí, se você não viu, se você não olhou, não leu, ou não praticou alguma questão, por exemplo, que traziam informações, né, as principais informações que trazem as legislações infraconstitucionais, você vai errar porque você simplesmente não sabe. Então, eu trago esse alerta em remédios constitucionais. O quarto é o CNJ, que está lá no artigo 103b da Constituição. E por que eu trago esse assunto? O CNJ ele está previsto lá no Poder Judiciário da Constituição. Sendo que, ultimamente, a banca não vem cobrando disposições do Poder Judiciário em si. Quando ela cobra, na cobrança dela, sempre vem muito focado para a área jurídica. Então, quando é área jurídica, cai o Poder Judiciário. Quando não cai. O Poder Judiciário, né, órgãos, enfim, que são muitos artigos, né, a parte do Poder Judiciário é relativamente extensa. Mas CNJ cai.
para cargos que não são jurídicos, e caiu recentemente, caiu em 2023, caiu em 2024, disposições sobre o CNJ. Então eu trago aqui o destaque para composições e competências do CNJ, beleza? E aí, emendando a última tendência da banca, são funções essenciais à justiça, tá? A literalidade dos artigos 127 a 135. Ela pergunta um pouco de cada numa mesma questão. Às vezes ela traz uma questão, vem 5 alternativas ali, 4 alternativas, e ela traz, cada alternativa traz uma disposição de alguém ali, ou Ministério Público, ou Defensoria Pública, ou Advocacia Pública ou privada. E vocês têm que ter muito, muito claro o conceito e as funções institucionais de cada figura que traz ali, que é trazida ali nas funções essenciais à justiça. O caput dos artigos muitas vezes vai trazer, né, por exemplo, o Ministério Público, o conceito de Ministério Público lá na Constituição, né, funções institucionais, aí ela vai brincar, tirando, invalidando uma palavra ou outra, trocando uma palavra ou outra entre entidades, né, por exemplo, entre a Defensoria Pública e o Ministério Público. Enfim, pode trazer tentar jogar e colocar uma casca de banana, uma pegadinha, para ver se você cai. E aí eu faço um destaque que, enquanto o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele está previsto lá em Poder Judiciário e veio sendo cobrado agora 2023, 2024 pela banca, o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, ele está previsto dentro das funções essenciais da Justiça, né? E meio que tem disposições parecidas lá com o Conselho Nacional de Justiça. A banca não cobrou recentemente, então eu coloco aí até como um alerta, né? Que talvez ela traga, por exemplo, as disposições do Conselho Nacional do Ministério Público, e vai estar aí dentro de funções essenciais à Justiça. Beleza? Pessoal, passado, né, aí o top 5 da banca, as tendências, né, para 2020, para essa prova agora da Câmara de Vereadores, né, do município de Macapá, eu trago aqui um compilado de estratégias de estudo para você se preparar para essa prova, né, para onde você colocar energia aí na sua preparação. Então vamos lá. A incidência do top 5 da banca, desculpe, ela representa mais de 50% das provas, tá? Se eu pegar provas recentes, enfim, de mais de 5 questões, tipo, sei lá, prova de 10 questões, mais de 5, muitas vezes 6 questões ali estão dentro do top 5. Provas com 5 questões, muitas vezes já teve prova lá que das 5 questões, as 5 questões caíram dentro do top 5, tá? Mas o edital era um pouco diferente, enfim, não seria tão representativo quanto ao edital de vocês. Para o edital de vocês, né, eu coloco aí um pouco mais de 50% das provas representam o top 5, tá? Mais, por exemplo, do que noções de direito administrativo. Tendências da banca. Ela é uma banca que eu considerei muito justa em relação a direito constitucional. Em que sentido? Se a gente está falando, por exemplo, de um concurso para segurança pública, ela vai priorizar artigos de segurança pública. Se ela vai fazer um concurso para saúde, ela prioriza artigos da Constituição sobre saúde. Quando é um outro assunto, e esses da saúde não caem lá em segurança pública. Então, não caíram, né? Em segurança pública, por exemplo. Então ela é bem justa. Quando são cargos jurídicos, advogados, analista jurídico, por exemplo, ela traz o Poder Judiciário lá da Constituição e traz perguntas de Poder Judiciário. Então ela é muito justa quanto a isso. Então, o que é que significa? Um concurso do Poder Legislativo, né, uma Câmara de Vereadores, vale a pena se aprofundar, vale a pena dedicar esforços aos assuntos, às temáticas de poder legislativo, tá? Trouxe para vocês lá, né, a análise, o que é mais importante ou menos importante, de acordo com a análise da banca, mas tendo tempo, eu não deixaria de estar treinando e estar vendo bem a questão de poder legislativo. E o padrão da prova, ela é um padrão médio, tá? Ela, por exemplo, noções de direito administrativo, o padrão dela é mais fácil. Aqui em direito constitucional,
ela já tem uma dificuldade um pouco maior, ela é mais elaborada. Muitas vezes, dependendo da prova, ela carrega um pouco mais de teoria, e aí, por isso, eu considero uma prova um pouco, né, de um padrão médio, digamos assim. Jurisprudência, ela não carrega muito. Algumas coisas, um assunto ou outro, trouxe ali jurisprudência, que eu me recordo aqui, parte lá de direitos políticos, tudo que caiu de jurisprudência eu apontei para vocês ao longo desse vídeo. E algumas coisas de direitos e garantias lá fundamentais, tá? Ela trouxe um pouquinho de jurisprudência, e CPI porque é basicamente uma construção jurisprudencial, né, do que pode e do que não pode uma CPI. Então, de posse dessas informações, a gente tem as recomendações, né? Literalidade, de fato, para a maioria dos assuntos. Continua sendo uma prova decoreba, continua sendo uma prova mais literal, no final das contas. E aí, o que é que acontece? Teremos 5 questões. Dessas 5, 2 ou 3, talvez, caia lá do top 5. Você aqui bem conservador. Vou colocar aqui 2 questões caiam do top 5. 2 questões, acredito que caia das tendências da banca. E uma questão lá que seria mais aleatória, né? Poderia cair, por exemplo, alguma coisa de organização administrativa, que eu não citei lá, servidores públicos, por exemplo. Então, alguma outra coisa. Do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, né, é muito forte também, não está dentro do top 5, era quase lá, mas algo que você não pode deixar também ver do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, né, são assuntos bem batidos, né, em relação ao direito constitucional. Então você tem que esse assunto você também tem que levar bem para a sua prova, né? É uma prova que, no final das contas, tendo tempo, você precisa se dedicar bem, né, para todas as matérias, para todos os assuntos, obviamente. Em direito constitucional não é diferente, né? Você vai ter que se esforçar, se dedicar para ler o máximo possível, revisar o máximo possível, né, para não ser pego de surpresa, porque no final das contas não tem nenhuma informação tão difícil assim de você conseguir memorizar. O que vai ter dificuldade realmente é quando ele brinca muito com os incisos, né? Artigos que tem vários incisos, e aí vai fazer paralelo com outros e vai tentar colocar ali a pegadinha. Mas tirando isso, o resto não tem tanta dificuldade assim. Doutrina e jurisprudência clássica para os assuntos apontados aqui no vídeo, né? Se der tempo, se você tiver com uma boa preparação em direito constitucional, está tendo tempo. E aí eu iria, né, mais para jurisprudências consolidadas de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais é o mundo. Então, por isso que eu digo que se der tempo, né? E aí aquelas mais batidas, sabe? Se vocês ampliarem o leque de vocês, de questões, né, fazendo questões mesmo, saindo aí da BancDib, indo para as outras, FGV, FCC mesmo, por exemplo, Sebrasp, e aí, tendo tempo, vão percebendo quais as jurisprudências que mais vêm caindo nas questões, né? Só um alerta que a banca não é aquela banca que ela cobra jurisprudências tão atualizadas, né? A tendência ali delas são jurisprudências realmente muito consolidadas. Por exemplo, provas de 2018, ela cobrava jurisprudência de 2010, 2011, 2012, coisas que estão tão consolidadas que parece que viram até tipo doutrina, sabe? Então, não tem essa grande surpresa o perfil da banca até então é que ela não gera tanta surpresa, né? Ela não pega você desprevenido porque você não está atento na jurisprudência mais atualizada daquele assunto. Não é esse o perfil da banca. E legislação para os remédios constitucionais, né? As leis que regem mandado de segurança, mandado de injunção, né? Enfim, todos os remédios constitucionais, o que tiver legislação, você pegar as principais disposições para não cair numa coisa besta, como, por exemplo, foi o prazo de 120 dias de um mandato de segurança. Ele brincou com isso, uma questão de 2024, que fez essa pergunta. Sendo que o prazo de 120 dias, né, para você impetrar um mandato de segurança, não está na Constituição, está na lei. Tá? Então, se der tempo, veja também essas principais disposições da legislação. Ok? E aí, pessoal, mais uma vez, o concurseiro metódico, né, reforçando, nós temos mentoria
para a Câmara Municipal de Macapá, para os cargos de assistente administrativo e administrador, certo? A mentoria inclui cronogramas de estudo personalizados, metas personalizadas, análise estatística da banca, como eu estou trazendo aqui para vocês, e esses vídeos, né, a gente vai estar trazendo sobre os assuntos, ficam lá na área do aluno. Aqui no YouTube a gente vai deixar só de forma temporária para também, né, ajudar todo mundo que está querendo fazer esse concurso. Mas a gente deixa por um curto espaço de tempo e aí tira do canal e deixa lá disponível só para os alunos, tá? A aplicação de simulados periódicos, elaboração de caderno de questões, né, específicos de acordo com o edital, técnicas de estudo, como estudar, né, a gente tem essa preocupação, esse ensino para passar para vocês de técnicas de estudo, técnicas de revisão, né, são técnicas mais eficientes, né, comprovadamente, cientificamente mais eficientes, e canal de atendimento direto, né, conosco, com os mentores de vocês, beleza? A aquisição você faz pelo link, né? Aqui está na bio, mas é lá no Instagram. Você consegue acessar, ver lá no nosso canal e no nosso perfil lá no Instagram vai ter o link para você fazer lá a aquisição da sua mentoria, beleza? E aí é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse vídeo, né? Mais um vídeo. Se gostou, curte esse vídeo, vai ajudar muito a gente. Comenta aí se tem algum assunto. Olha, se tudo que eu falei aqui para você eu não te trouxe nenhuma novidade, então maravilha, você está no caminho certo, você está bem preparado, é só ir, só exercitar e não deixar, né, que esses conhecimentos saiam da sua memória. E se tem termos, coisas que eu trouxe que vocês, eu nunca ouvi isso na minha vida, e quer que a gente traga mais explanações, né, outros vídeos explanando melhor esses assuntos, né, de forma mais detalhada, com mais calma, bota aí nos comentários também o que você quer ver, né, sobre esse assunto, direito constitucional, o direito administrativo, pela temática do vídeo, né, você coloca aí o que você gostaria de ver, que se a gente tiver tendo tempo, com certeza a gente vai trazer esses conhecimentos aí para vocês, beleza? E aí compartilha esse vídeo e não deixa de ver. Se você for, né, compartilhar com alguém, alerta essa pessoa que esse vídeo vai sair do ar, né? Provavelmente a gente deixa só por uma semana, depois a gente tira. Então aproveita aí esse conteúdo que é exclusivo dos nossos mentorados e a gente está trazendo para vocês, para todo mundo que vai fazer esse concurso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve.